esteja convosco. Bom, eu tentei resumir mais ou menos alguns pontos que foram, na minha opinião, bem fortes na minha vida. Tentei pegar um apanhado assim geral, desde a minha infância até hoje, assim. Então eu vou tentar ser meio direto, assim. Bom, eu sou de Tubarão. Eu nasci numa família católica, meus pais eram católicos, e fui batizado na igreja católica. Aos 6 anos de idade, meus pais se separaram, por motivos de... Meu pai bebia, andava com mulheres, traía minha mãe, e aí então não deu mais certo. E aí então meu pai se separou, fui morar com minha mãe com 7 filhos, e aí então minha mãe ela sempre trabalhou fora para sustentar os filhos, e aí então quem cuidava de nós era uma tia nossa, e ela era cristã, ela frequentava a igreja quadrangular da Tubarão. E aí então por intermédio dela comecei a participar, a frequentar também a igreja evangélica. Então dos meus 6 anos de idade até meus 15 anos mais ou menos, eu vim conhecendo a palavra de Deus, participava de escolas bíblicas para criança e tal, vinha, cantava na igreja, sempre uma criança normal. A partir dessa idade, eu chamo assim que foi uma fase da minha vida que eu me afastei de Deus. Começou a surgir as tentações da carne, comecei a participar de festas, querer namorar com várias mulheres, bebia, muitas vezes ficava alcoolizado. Eu tinha uma moto e muitas vezes eu dirigia ela sob efeito de bebida. Uma vez até, graças a Deus, eu não morri, pela mão de Deus ter me livrado. Eu ia bater de frente com um caminhão e na hora eu vi aquela coisa assim, tirei minha moto e ele me livrou. Então assim, essa fase foi uma fase que foi difícil para mim. E teve um ponto chave nessa fase, que foi a minha mãe. Ela foi atropelada por uma moto e ela parou na UTI. Ela ficou 4 dias em coma. E eu me vi desesperado nessa fase. Então eu supliquei a Deus que estivesse livrando a minha mãe. E eu criei. E Ele livrou a minha mãe. Ela ficou 2 anos sem consciência, perdeu a memória, me chamava de moço nessa fase. Eu ajudava ela, dava banho nela, porque somos só filhos homens. Então eu não dava bola e ajudava minha mãe. Então nessa fase assim eu senti muito que eu precisava de Deus. Mas mesmo assim, depois que essa situação passou, minha mãe ficou melhor, eu ainda participava de festas, bebia. Teve outro ponto também que me marcou muito. Foi uma vez que eu estava terminando a minha faculdade em Joinville. Eu bebi demais numa festa, cheguei em casa muito alcoolizado, eu vomitei um monte. E aí, graças a Deus, me veio a consciência de eu pensar o que eu estava fazendo na minha vida. Nas horas difíceis eu pedia para Deus, e nas horas boas eu esquecia. Então, a partir daí, eu decidi largar de beber, largar de fazer coisas erradas, e decidi buscar Deus com mais força e vontade. Comecei a frequentar mais a igreja lá em Joinville, ia nos domingos só. E aí então eu terminei a faculdade, vim para cá fazer mestrado, conheci o Mejia, e aí então o Mejia me convidou para vir aqui nessa igreja, e aí viemos. Eu achei muito, muito legal a forma como é pregada a palavra aqui, o ensinamento, e comecei a me ambientar com as pessoas, fiz amizade com os irmãos, fui participando de estudos bíblicos nas casas do Mejia. A gente sempre estava fazendo nos lugares assim, e fui aprendendo e lendo a Bíblia, e decidi realmente largar essa vida do pecado e voltar para Deus, porque Ele é a minha única esperança. Então a partir daí eu vim crescendo, amadurecendo, e graças a Deus hoje eu estou me decidindo, hoje não, já faz um tempo, me decidi batizar e declarar que eu larguei essa vida do pecado e quero nascer para Cristo. E aí então, mais ou menos eu associei um videozinho do filme de Jesus Cristo para mostrar para vocês que eu associo muito com a minha vida. Se o Demontier puder passar, por favor.
A certain man had two sons.